Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 31 a 33. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, Deus gracioso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem atribuímos todo louvor, toda majestade, honra, glória, sabedoria e poder. Abençoe pelo poder do Espírito Santo, não apenas eu, mas todos os ouvintes. Que haja santificação, que haja redenção, novo nascimento, pelo poder da Tua palavra, pelo poder da pregação da Tua palavra, se tornada eficazmente pelo Teu Espírito. Nós oramos agradecidos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Essas parábolas proferidas por Jesus são conhecidas como parábolas gêmeas, porque estão intimamente relacionadas, com significados quase iguais que diz respeito ao crescimento e à influência do reino de Deus. São parábolas que têm o propósito de confortar, encorajar e revigorar o ânimo do cristão durante a sua peregrinação no deserto dessa vida rumo a Canaã celestial. Vamos considerar essas duas parábolas sobre o tema As parábolas do grão de mostarda e do fermento, ou, se os ouvintes preferirem, o crescimento e a influência do reino de Deus. Com relação à parábola do grão de mostarda, é-nos dito nos versículos 31 e 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Jesus compara um pequenino grão de mostarda, mas quando crescia se tornava uma árvore média para a região da Palestina. Se fosse comparada com as árvores da região amazônica, seria pequena, mas na Palestina é uma árvore boa, podendo chegar a cerca de 4 metros, 5 metros, a ponto de abrigar as aves para que se refugiem e para fazer ninhos. Essa árvore de Jesus nos parece grande. Os pontos de comparação são muito claros. Primeiro, a pequenez do grão de mostarda, que é menor do que a lentilha, por exemplo, o trigo, a cevada, o milho, a soja, o feijão, o arroz. O segundo ponto de comparação é que, apesar da semente ser muito pequena, a árvore se torna muito maior que a lentilha, o trigo, a cevada, o milho, a soja. E o terceiro ponto de comparação é o refúgio das aves contra as intempéries e outros predadores. O que Jesus quer nos ensinar? Em primeiro lugar, assim como a semente de mostarda é pequenina, o reino de Deus, que nós legitimamente podemos aplicar à igreja também, começaram pequeninos. À primeira vista, dificilmente a igreja sobreviveria diante das perseguições. O que era a igreja diante do grande império romano, daquelas grandes religiões orientais, das muitas filosofias gregas, ou do próprio judaísmo muito bem estabelecido na época? A igreja não era nada, pois começou com um marceneiro, depois um punhado de pescadores, trabalhadores rurais, quase sem cultura. Mas Jesus encoraja, dizendo aos discípulos que não se enganassem. Essas parábolas gêmeas são proféticas porque em grande parte já foi concluída, mas ainda não terminou. E chegará ao fim. O reino de Deus está crescendo e suplantando outros grãos e se expandirá de forma extraordinária, de sorte que todos os tipos de pessoas do mundo inteiro encontrarão amparo espiritual nessa árvore. O profeta Daniel usa a figura de outras nações sendo agregadas ao povo de Deus, ilustrando aves sendo amparadas na árvore, encontrando socorro e se protegendo. Esse refúgio das aves da parábola de Jesus é o cumprimento de que a igreja não é mais nacional, e sim universal. Essas são as lições principais. Não devemos desanimar, por mais que a igreja e o reino de Deus pareçam diminutos em comparação com os poderes desse mundo.
A igreja e o reino de Deus, sem estardalhaço e sem ostentação, vão expandir e suplantar outros reinos da terra e servir de refúgio para as pessoas, dando-lhes conforto espiritual para o seu coração. A segunda parábola do fermento nos transmite lições semelhantes, mas difere da parábola do grão de mostarda com uma particularidade. O fermento influencia a massa. O reino de Deus começa com o novo nascimento e depois vai crescendo e atingindo todas as áreas da nossa vida em um processo de santificação. Por isso que Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós lá em Lucas 17, 21. E também estava próximo em Marcos 1,15. Ora o Senhor falava que o reino de Deus está dentro de nós, ora falava que o reino de Deus está próximo. Essa é a diferença. Na primeira parábola, o reino de Deus e a igreja é crescida, expandida. Na segunda, tem esse aspecto de crescimento, de expansão, mas também na vida individual, no âmago do coração, em santificação no espírito e fé na verdade. Nós lemos no versículo 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Fazer pão era um ato muito comum ao cotidiano da vida de Israel. Hoje quase não se faz mais pão caseiro por conta das padarias, mas a mulher tomava um fermento, que era um resto de uma pequena massa armazenada anteriormente e azedada pelos micro-organismos, e quando o fermento se misturava na massa, ficava imperceptível, invisível, mas o fermento ia afetando até que tudo se levedasse e ficaria pronto para se assar. Os pontos de comparação, mais uma vez aqui, são claros, ou seja, o tamanho, o volume da massa comparada com a quantidade do fermento. Quando Jesus disse que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado, escondeu no grego significa misturou uma coisa com a outra. Com relação à quantidade referida por Jesus, as 3 medidas de farinha era bem razoável e capaz de alimentar cerca de 100 pessoas. É natural, porque o pão era muito consumido na época. Era como se fosse o nosso arroz e feijão. Era a alimentação básica da cultura de Israel e não é como os dias de hoje. O primeiro ponto de comparação é que o pequeno fermento que é misturado na massa, e o segundo ponto de comparação é a capacidade do fermento de levedar e alterar toda a massa. O pequeno levedo atua e afeta a massa inteira. Portanto, essa é a segunda parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Mas com essa peculiaridade do reino de Deus crescer dentro de nós e ter a capacidade de afetar todas as áreas da nossa vida. No começo, a massa não cresce, mas depois, cerca de 100 pessoas comem do pão. A justificação ela tem diferença da santificação por causa disso. No começo, a justificação não cresce. No momento do crente ser justificado, a santificação não produz desenvolvimento, não produz crescimento. Mas a santificação não pode deixar de ser percebido pelo crescimento. Ela ela desenvolve. Então, na justificação, o fermento, por exemplo, no começo ele não aparece, só depois de levedado. Então, na justificação não aparece. Por isso que Jesus falou para nós não julgarmos para não ser julgados. Porque nós não sabemos se de fato a pessoa foi justificada ou não. Mas na santificação não pode deixar de ser percebido. As lições dessa parábola são claras. O primeiro ponto é que o reino de Deus e a igreja se mistura com esse mundo afetando-o. O segundo ponto é que o reino de Deus e a igreja era como o levedo da massa que parece que não ia dar certo, mas acabou dando. Nem a história da igreja consegue explicar como o evangelho atingiu certas regiões remotas e distantes. Que diferença Jesus e os 12 poderiam fazer? Mas fez, e ainda está fazendo. Se eu não lesse e refletisse uma passagem como essa, eu me tenderia a desanimar. Parece que ninguém me ouve, parece que eu não faço diferença. Quem sou eu e a igreja que eu congrego no meio desse mundo?
Mas a árvore cresce e o levedo afeta a massa inteira e tem a capacidade incrível de agir, alcançando as pessoas e afetando todas as áreas da vida dela, dando-lhes o crescimento espiritual. Assim, o reino de Deus alcança nações, países e mais, afeta todas as áreas da nossa vida de modo redentor. Ou seja, age no casamento, age na família, no estudo, no trabalho, age no lazer, nas relações interpessoais. Alguém disse que não há qualquer área na vida em que Cristo não diga é meu. Não há qualquer área na vida em que Cristo não diga é meu. Aqueles punhados de discípulos que têm afetado até hoje esse mundo pela palavra de Deus. Impressionante. Pois a igreja está crescendo ainda sobre o fundamento dos apóstolos. Os historiadores dizem que até o final do século III e parte do século IV, haviam cerca de 7 milhões de cristãos dentro do grande Império Romano. Como o Evangelho de fato vem e fermenta toda a nossa vida e das instituições, países, hospitais, grandes obras de misericórdia, escolas, ciência, economia, política, universidades. A Universidade de Harvard e Cambridge nasceram como seminários. Como esse evangelho começou com Jesus e os apóstolos e chegou até nós. Essa massa ainda vai crescer até o retorno do Senhor Jesus em glória. É uma mensagem de grande encorajamento. William Hendrickson disse: grandes rios surgem em pequenas nascentes de água. O carvalho forte e alto cresce a partir de uma pequena noz. Que Deus nos dê a graça e renove em nós a confiança de trabalhar e servir para a promoção do reino de Deus e sua igreja. Cumpre fazer uma ressalva. Não é porque a massa e a árvore vão crescer pelo poder de Deus que nós vamos ter um papel passivo no reino de Deus. Devemos trabalhar, servir, semear, misturar o levedo na massa para que se transforme em árvore ou pão. Somos nós o pedacinho de massa fermentada e a sementezinha de mostarda. Que Deus nos dê a graça e disposição para servi-lo. Apesar do tamanho diminuto do reino de Deus, ele tem em si a capacidade de crescer como uma árvore e se transforma num refúgio maravilhoso para os que se confiarem no Salvador. Apesar de ser um pequeno pedaço de fermento, temos a capacidade de afetar nas pessoas e nas instituições e as mais variadas áreas dessa vida. Eu finalizo essa pequena exposição citando 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que o Senhor nos abençoe. Amém.